Então vamos lá. O texto de hoje vai continuar aqui a história de Esther, né? O livro As 10 Mulheres da Bíblia. Esse livro é uma bênção. Olha como a gente aprende com esse livro, viu? Glória a Deus. Aprendemos com a palavra de Deus e com a inspiração do autor, né? Max Lucado. Então, esse começo desse quarto dia compara a história de Esther com a história de Jonas. Por quê? Porque, da mesma forma como Jonas tinha uma missão, Esther também tinha uma missão, né? E, na verdade, quando Deus tem um propósito a cumprir, Ele cumpre. Mesmo que a gente não queira, como foi o caso de Jonas. Deus falou para ele, vai para Nínive. E ele não quis ir. Por quê? Porque ele não queria pregar a palavra para o povo de lá. Ele foi, pegou o navio para Tarsis. E lá as irmãs sabem o que aconteceu, né? Houve aquela tempestade, Jonas ali naquele barco, e as pessoas ali não sabiam o porquê daquela tempestade, e Jonas falou, eu sei, porque eu estou em desobediência, me joguem no mar, que tudo vai se acalmar. Então, e ali Jonas teve aquela experiência, porque Deus não deixou ele perecer, mas ele foi para o ventre daquele grande peixe, e ali ficou. E quando Deus falou com Jonas, nós podemos ler lá em Jonas 2, do 1 ao 10. Gente, essa parte da palavra é muito forte, o que Jonas viveu ali. Vamos ler junto. Vamos ler? Cada uma pode ler um versículo, tá bom? Jonas. Joel. Obadias, Jonas. Jonas 2, do 1 ao 10. Então, nós vemos, o livro começa a dar essa explicação, né? Assim como Jonas tinha o propósito de livrar o povo, Esther também tinha o propósito de livrar o povo, né? Então, como que eles foram usados? Eles foram usados por Deus. Foram usados por Deus. Só que Jonas resistiu. Esther foi obediente. O propósito de Deus se cumpriu em ambos? Sim. Obedecendo ou sendo desobediente. O plano é dele, o propósito é dele. Vamos ler? Então vamos começar, né? 2, do 1 ao 10. Eu posso ler o 1? Pode. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. 2. Ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas misturadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim, para sempre. Mas tu livraste a minha vida.
a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim minha alma desfalecia, eu me lembrei de ti, ó Deus, e subiu diante da tua presença minha oração em teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixaram a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei para pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, nós vemos aqui esse testemunho fortíssimo de Jonas, que tremenda humilhação ele passou. Ele se humilhou tanto diante de Deus, reconheceu o seu erro, e Deus deu livramento. Deus livrou Jonas daquele peixe e concluiu a sua obra. Então, Deus nos ensina também com isso. Deus nos ensina muito com isso. Por quê? Porque nós temos que ter algumas atitudes quando estamos passando por provações. Algumas atitudes que Deus quer de nós. Quais são essas atitudes? Nos rendermos a Ele, nos humilharmos, reconhecermos que Ele é Deus sobre todas as coisas e não a nossa própria justiça, que às vezes a gente pensa na nossa justiça, né? A gente fala, não, mas isso está errado, isso com as nossas próprias forças a gente quer resolver. Mas o Senhor aqui nos diz, se humilhe na minha presença, louve ao Senhor, porque Jonas fez isso dentro do peixe. Então, ele diz, a minha oração subiu a ti, no teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, olha só, dentro do peixe, passando aquela aflição, ele tinha cânticos de gratidão. Então, na pior situação que nós estejamos, nós precisamos continuar louvando a Deus. Por quê? Porque Satanás, ele quer nos tirar da presença do Senhor. Então, a gente fica com o foco no problema de uma tal maneira que aquilo nos consome tanto que a gente não vê a Deus mais. A gente passa a não acreditar. As nossas forças vão diminuindo. Então é isso. A gente não pode deixar com que os problemas, as dificuldades nos tirem da presença de Deus, do foco de Deus, do objetivo que é louvar a Deus. Deus quer isso de nós. Me sirva primeiro. Me sirva. Que o seu coração esteja rendido a mim. E depois eu vou acrescentar grandes coisas na sua vida. Então, nós precisamos também estar pronta para o serviço, estar pronta para estarmos na presença de Deus, na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus. Porque às vezes a gente está passando por uma luta, uma dificuldade. Aí a primeira coisa que a gente faz não vou na igreja. Não dá para ir. Pediu para eu fazer tal coisa, não vou fazer, porque olha só o que eu estou passando. Olha só o meu problema. Olha, Deus, o meu problema. O problema passa a ser o seu Deus, né? Mas Deus fala assim, me busca, olha quem eu sou e quem o seu problema é. Vamos dar ordem às coisas. O nosso Deus é poderoso e Ele pode cumprir tudo aquilo que a gente acha mais impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós vemos nessas histórias aqui de Jonas e Esther, nessa comparação do começo do livro, que realmente o nosso Deus é Deus poderoso. Quem é como o nosso Deus? Então aí diz assim, basta pensar em Jonas. Assim como Esther, o Senhor o chamou para um momento como este, para salvação, para salvar uma nação de pessoas que estavam destinadas à destruição.
perseguição. Disse-lhe Deus: levante-se, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas não sentia vontade de ir até aquela cidade pagã. Então, ao invés de fazê-lo, ele pulou para outro barco. Então, fugiu, como nós tínhamos visto, né? Mas lá, oi, sim? Estão ouvindo? Oi, amor, alguém me chamou. Renata está participando, glória a Deus. Tem muita mulher aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou vendo todo mundo. Então, mulheres, nós temos aqui a pergunta número 3, que diz assim, leia Jonas 2, do 1 ao 10, que nós já lemos, e diz assim, mesmo antes do Salvador libertar Jonas da barriga do peixe, ele já o estava louvando para libertá-lo. Por libertá-lo. Então, Jonas já estava louvando a Deus pela libertação que Deus haveria de dar. Ele nem sabia se iria sair dali. Olha só o tamanho da fé. Então, nós devemos também crer dessa forma. Louvar a Deus pelo que ainda não aconteceu. Olha isso. Vamos louvar a Deus pelo que ainda não aconteceu. Pela união da minha família. Eu vou louvar o Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor. Porque a minha família está unida em Cristo. Eu te louvo, Senhor Deus. Louvamos ao Senhor. Eu louvo ao Senhor porque meus filhos estarão aos teus pés, eu creio. Eu te louvo, Deus. Porque nós vamos estar juntos louvando ao Senhor. Olha isso, né? Eu te louvo, Senhor, porque o meu filho estará empregado em breve. E eu já oro pelo meu filho, o trabalho dele lá. Que o Senhor o abençoe, que as pessoas possam recebê-lo bem ali, Senhor. Que seja um ambiente gostoso de trabalho, meu Deus. Eu já te louvo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. É assim que nós temos que viver. Crendo. Como que o Altíssimo reagiu à fé de Jonas? Assim que Jonas terminou a sua oração, Deus fez com que aquele grande peixe vomitasse Jonas. E ele saiu dali. Deus quer nos ver realmente numa condição de dependência tão grande que aí ele vem e cumpre. Então, sim. E é interessante que a gente, na hora em que se rende totalmente, sim, com fé e fervor, a gente sente o toque do Espírito Santo agindo. É verdade. A gente sabe exatamente a hora em que ele operou o milagre. Olha, isso até arrepia, meu Deus. É verdade. É maravilhoso isso. É assim mesmo. É assim. Ele responde... Isso já aconteceu muitas e muitas vezes, que as pessoas iam falar, eu falei, ele já agiu e ele fez tal coisa. E como que você sabe? Porque ele respondeu no quarto. Sim. Já me respondeu no quarto. Aleluia! Era assim. Aí na internet. Ah, sim, mas agora você já está de volta. Glória a Deus, Rosana, é isso mesmo. Olha, ter comunhão com Deus é o melhor, gente. E por isso que às vezes a gente passa por problema, né? Porque Deus quer que nos cheguemos mais perto dele. Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus nos diz. Tá ruim, não tô escutando. A palavra de Deus nos diz: tende grande gozo quando passares por várias tribulações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a aprovação é boa, na verdade. Por quê? Porque a gente vai ficar aprovado, vai ficar persistente, nada vai te tirar da presença de Deus. Amém. Então, minhas irmãs, vamos ficar firmes nesses dias. Então, dias de aflições.
O Senhor quer que estejamos gratos por ele. Depois de reconhecer, se humilhar, se arrepender, Jonas foi lançado para fora. Então, aí agora, nós vamos ler Esther 5:1. Vamos lá para Esther 5:1. Então, vamos lá. Olha, eu vou ler também o 4:15, tá? 4:15 até o 17 e depois o 5, tá bom? Então, vamos lá. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então, Mardoqueu, que era o tio, né? É tio de Esther? Tio. Bete. Primo. Mordecai é tio de Esther. Tio, né? Considerado primo. Era primo. É um primo idoso, Isso, um primo idoso, que ali a gente poderia chamar como tio, mas um parente ali mais próximo de Esther. Então, gente, Esther tinha um objetivo. E Mardoqueu falou para ela: você foi colocada aí para libertar o povo. Se você não fizer, Deus vai libertar através de outra pessoa. Olha só. Porque Deus quando tem um plano, ele cumpre, certo? Que nós já vimos. Então, se nós não fizermos nossa parte, Deus vai chamar outro para fazer. Não tem exclusivismo com Deus, sabe? Aquela coisa assim, só eu que posso mexer na cozinha da igreja. Só eu que posso dirigir o louvor lá. Só eu que faço tal coisa. Não, na casa de Deus tem lugar para todo mundo. Certo? Então ele cumpre seus planos. Aquele que está prostrado, que está reverente a Deus, que está com o coração aberto, é esse que Deus usa. Aquele que não está, Deus não vai usar, né? Então, aí vem o capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Então, imagina. Se qualquer pessoa entrasse sem ser chamado, morreria na hora. Por quê? Porque tinha essa regra. Não podia entrar nos aposentos do rei sem ser chamado. E Esther foi aqui muito corajosa, né? Por quê? Porque ela foi lá. E aí, quando viu a rainha Esther ali no pátio, o versículo 2, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado. Olha só. Que homem apaixonado, né? Gente, aí nós temos aqui uma pergunta. A pergunta número 5.
Vou ler tudo. Nós já lemos aqui. Vamos ler também o 5:8. Capítulo 5, versículo 8. Que diz assim, se o rei... Sim. É que minha internet caiu, aí agora eu tô perdida. Sim, amor. Nós estamos na página 99, tá? 99. Nós vamos ler agora o versículo 8 do capítulo 5 de Esther. Ah, tá bom. Deus Capítulo abençoe. 5:8, tá? Diz assim, se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Então Esther, o rei perguntou, o que você quer? Até a metade do reino eu te dou. Ela falou assim, eu não vou dizer agora o que eu quero. Primeiro você vai lá no meu banquete que eu vou preparar, né? Então, as palavras de Mardoqueu incitam Esther à ação. Mas, repare que seu primeiro plano de ação é jejuar. Esther jejuou. Na Bíblia, verificamos que as pessoas com frequência entravam em um período de jejum e oração antes de tomar decisões importantes. O que isso lhe diz respeito? O que isso lhes diz a respeito da visão de Esther sobre Deus? Qual era o verdadeiro perigo em se aproximar do rei? Então, nós vemos aqui que qual era a visão que Esther tinha de Deus? A visão que Esther tinha de Deus, nesse momento de apuros, porque o povo todo ia ser exterminado da face da terra, ia ter um genocídio, ia ter uma destruição da raça dos judeus, por conta desse edito do rei, por conta de Mardoqueu não se curvar a Amã, que era o braço direito do rei. Por conta disso, foi editado esse decreto que todos os judeus morreriam. Então, Esther, ela deu prioridade para a oração nesse momento mais crucial. Então, o que nós podemos perceber aí? Que ela considera que Deus é mais poderoso que o rei. Então, Deus é mais poderoso do que qualquer autoridade que venha sobre nós. Ele move as autoridades. Ele é o Deus dos deuses. Então, nós devemos confiar no Senhor. A Bíblia nos diz assim, uns confiam em carros e cavalos, né? Mas eu farei menção ao nome do Senhor. Então, às vezes a gente confia nas coisas, nas pessoas, nas pessoas que têm seus cargos, nas pessoas que têm suas funções, nas pessoas que têm autoridade sobre nós, mais do que Deus. Mas não podemos. O nosso Deus é poderoso. E é Ele que cumpre o propósito dele. Então, Esther fez o que é mais importante nessa hora, orar. Então, muitas vezes a gente está passando por uma situação muito difícil e a gente não busca Deus. A gente não tira um dia de jejum. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós podemos errar e falhar. Ontem, tivemos o dia de jejum e oração na nossa igreja. Então, todas nós temos problemas e dificuldades, mas quantas de nós tiram um dia de jejum? Tiram um dia para estar lá? Quantas coisas, quantos milagres eu já vivenciei na minha vida por conta de um jejum e oração. De um dia de jejum e oração, minhas irmãs. Porque a Bíblia diz, o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. É certo. Vai lá e fica um dia todo de jejum e oração diante de Deus. Fala, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Deus, eu vou orar até o Senhor me responder, Senhor. Eu preciso de Ti. A gente precisa ter, minhas irmãs, essa disposição, sabe?
essa disposição de se desprender de nós mesmos por um dia, por umas horas. Olha como Deus vê. Um dia de jejum resolve a sua vida, viu? Sabia? Que um dia de jejum resolve? Resolve. Então, vale a pena a gente se dedicar a isso, sabe? Vamos então para a pergunta número 6, que fala assim: vamos ler aqui uma parte, né? Jamais os mandou embora. Esther, sim, amor. Quem tá aí? Deixa eu só dar uma pincelada aqui. Diga! Referente ao jejum, é a Lu. Oi, Lu! Tudo bem? Saudade de você! Boa noite a todas. Amém. Diga, amor! Bem. Deixa eu só dar uma pincelada sobre o jejum, que enquanto você falava, veio à mente, né, as coisas que eu falei já lá atrás. A minha família, ela era extremamente católica e a outra parte era espírita. E eu tive, né, de que todos se convertessem. Um dia, eu entrei num propósito com Deus, foi até meio assim, meio um absurdo, né? Eu até comentei com o pastor Geandre. Assim me converti. E eu fiz 40 dias de jejum no monte. E depois desses 40 dias de jejum no monte, a minha família se converteu. Fizeram estudo bíblico, foram discipulados. Sim, e é lindo de ver a sua família, todas as suas irmãs da casa do Senhor. E a sua mãe? Todas aceitaram tudo. A minha mãe foi a última a ser batizada. Né? Glória a Deus! Foi meu esposo agora, meu novo esposo. 40 dias chorando, né? Glória a Deus! Viu? O Senhor tem poder, minhas irmãs. Eu escolhi um monte porque é um lugar que não tinha fogão, dança, e eu ia conseguir ficar pelo menos de jejum e oração sem ninguém. Não porque era um monte, podia ser outro lugar, né? Mas eu achei o mais próximo de mim um monte. E Deus respondeu as orações. Eu lembro que minha família era só Jesus mesmo na causa. Só quem conheceu antes para saber o quão grande foi a transformação que Deus fez. E usando a vida do pastor Geandre, dos missionários que trabalhavam aqui, o pastor Fábio e a Silvana. Foi uma obra linda que Deus fez. Foi mesmo. Gente, Deus usou a vida da Luciene. Você é a caçula, né? O jejum não precisava. Eu fui a primeira a se converter. Não precisava ser 4 dias, né? Eu acho assim. Mas valeu muito a pena. Porque depois eu passei por um processo que eu acho que se eu não tivesse feito esses 40 dias de jejum, talvez eu não tivesse permanecido como eu permaneci. Deus também não tivesse feito as coisas tão rápidas como Ele fez na minha vida. E eu agradeço a Deus por isso. Eu lembro que no meu papelzinho de oração que eu pedia para mim, hoje que eu estou recebendo as coisas que eu pedia para mim. Hoje eu estou recebendo. Era o meu sonho fazer minha faculdade, era o meu sonho fazer academia, era o meu sonho... eu tenho hoje eu estou fazendo faculdade, estou fazendo academia, estou tirando minha habilitação. Então, assim, coisas que eu pedi para mim, hoje que eu estou vivendo, mas coisas maiores Deus fez. Deus fez coisas que eu nem imaginava que Ele ia fazer. Glória a Deus! Olha, Lucilene, esse testemunho aqui já diz tudo sobre jejum. O jejum realmente é o caminho, né? Nós temos que tirar esse tempo. Sim. Teve alguém aqui que falou que tem dificuldade, né, de jejuar.
Olha, começa com 1 hora. Começa com um período. Fala, Senhor, eu vou separar esse período sem comer, porque eu tenho esse objetivo de orar, que eu vou orar, eu quero estar na tua presença, Senhor. Quero apresentar esse problema diante do Senhor e eu não vou nem comer. Então, tira um período primeiro. Depois você vai conseguir ficar um dia. Quando a gente passa aquele período mais crítico da fome, né, na hora do almoço ali, a gente vai passando e vai ficando mais tranquilo, sabe? Porque a gente também tem que dominar a nossa carne, né? A gente tem que dominar a nossa carne, fazendo esse jejum. Às vezes, pode ser o jejum completo, sem alimento nenhum, ou um jejum parcial. Jejum que você, por exemplo, todo dia você toma café. Aí nesse dia você não vai tomar. Nesse dia você vai separar para isso, né? Então é importante a gente separar esse dia de jejum, gente. Deus dá respostas poderosas, sabe? Tenho certeza que muita gente tem aqui o seu testemunho sobre um dia de jejum e oração. Então, começa aos poucos. E o Senhor vai te dando mais perseverança para você ficar mais tempo na presença dele. E hoje eu posso ver mesmo que na família da Lucilene, a gente é testemunha disso. O Senhor trouxe todos para a casa do Senhor. As suas irmãs, os seus, os cunhados, né? A mãe. Então, realmente, alguns que estão no processo, né? Mas Deus ouviu a oração, singela, porque ali, né, na presença de Deus, com o coração contrito, então Deus ouve. Então, isso é muito importante. Agora, vamos continuar aqui mais uma parte, ó. Esther consegue salvar seu povo graças à sua disposição de se aproximar de Xerxes, o rei, com seus pedidos. Quando Jesus chega à Terra, ele revela o que acontece quando nós, da mesma forma, nos dispomos a nos aproximar de Deus, o verdadeiro Rei, Rei dos Reis. Os evangelhos estão repletos de histórias de pessoas de todas as classes sociais e tipos de vida, né, que se aproximam de Deus. Então, acho que eu pulei aqui uma parte. Olha só. Quando Deus nos chama para fazer algo, temos a escolha de fugir dele, como Jonas, ou de obedecê-lo, como Esther. Quando o Senhor nos chamar, consideremos por quê. Conforme Mardoqueu disse a Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então, assim, que Deus ia livrar, já estava certo. Agora, se ela se colocasse na presença de Deus, seria ótimo, né? E como foi realmente. Mardoqueu sabia que o Eterno não precisava de Esther para colocar seu plano soberano em prática. Tampouco ele precisa de nós para realizar seus propósitos. Mas Deus, em sua misericórdia, fez um convite a Esther para se juntar à obra dele, confiar totalmente nele e fazer algo realmente corajoso, que será relembrado para sempre pelo povo do Senhor. Ele faz o mesmo quando nos convida a fazer parte de sua obra. E quando o faz, sempre oferece a ajuda e o apoio de que precisamos. Assim como Xerxes, ele estende seu cetro de autoridade para nós e nos dá o poder e a força necessários para desempenhar a tarefa que temos pela frente. Então, o rei estendeu o cetro. O cetro era como um cajado, né? Mais ou menos assim. Era
era um cetro que tinha ponta. Então, as pessoas que chegassem até ele, o rei estendia e a pessoa tocava naquela ponta e poderia falar com ele. Então, ela pôde tocar ali e falar com o rei, né? Falar com ele, olha, eu gostaria de oferecer um banquete, eu tenho sim algo para falar com o rei, mas eu prefiro falar nesse banquete. O senhor aceita estar nesse banquete? Aí ele aceitou, né? E ela pediu para que Amã fosse junto. Ô, Suzy, posso Sim, fazer um comentário rápido? pode. Fazendo a analogia, o cetro do rei pode ser comparado a Jesus, né? Através dele, nós podemos chegar a Deus, né? Sim, Jesus é a nossa ponte, né? ele é. Para que Deus nos aceite, perdoe nossos pecados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Só quem Amém, é isso mesmo. Jesus, né? Que pode se chegar a Deus, né? Sim, é isso mesmo. Então, quando Deus nos chama para fazer algo, temos a escolha de fugir ou obedecer, como Esther, né? Então, esse cetro demonstra a autoridade de Deus também sobre nós. Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E, na verdade, às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas é Deus que fala. A palavra de Deus fala assim pra gente. Não fica falando assim, amanhã eu vou fazer, eu vou, sei lá, eu vou sair, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal curso. Deus fala assim, se Deus quiser, farei. Se Deus quiser, irei. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Então, sempre a gente tem que colocar, se Deus quiser, eu vou conquistar. Se Deus quiser, eu vou realizar, né? A gente não deve achar que nós somos donas de nós mesmas, né? Então, que nós possamos, minhas irmãs, ficarmos firmes nisso. Depois, nós temos aqui ainda mais um dia que nós vamos estudar sobre Esther, tá? Porque aí nós vamos ver o desfecho da história. O desfecho. Antes de entrar no próximo livro. Então, eu já tinha combinado com a Suelen, hoje é dia 31, né? Hoje é dia 31, mas eu vou pedir para ela mais um dia, para a gente concluir essa história aqui, porque aqui tem toda a trama, né? E como que Deus conduz a história, né? Deus conduz. Então, não perca o próximo capítulo. É tão impressionante, Suzy. Sim. E a sabedoria dela, né? Que ela foi direto no estômago do rei, né? Sim. Isso mesmo. Banquete. Banquete, já que foi direto no banquete, né? Foi golpe baixo esse, hein? Foi mesmo. E não foi só um, não, né? Foram 2 banquetes. Pois é, né? Deus é maravilhoso, né? Sabedor de todas as coisas, sabe que o homem gosta de uma boa comida, hein? É mesmo. Olha só. Que Deus nos ajude a sermos sábias, assim como Esther, né? Porque esse homem aqui era totalmente apaixonado por ela, né? Por que será? O que pode fazer com que nossos maridos sejam apaixonados por nós? Né? Depois de tantos anos de casado, né? Sabe que a submissão, o respeito que você dá a ele, faz com que o seu marido seja mais apaixonado ainda por você. Sabia?
Porque o que mais um homem precisa é respeito. E o que mais nós precisamos é amor. Amor e respeito. Nós vamos falar sobre isso no Dia dos Namorados. Vai ser muito bom. Aliás, vai ter o irmão Rafael Donato que vem pregar, vai ser uma benção. Então, ó, agora para finalizar, nós temos aqui o pontos para lembrar. Na página 101, que diz assim: Deus realizará os propósitos dele a despeito do que fizermos, mas nos convida a participar daquilo que ele já está realizando. Quando percebemos o propósito maior do Senhor e aceitamos as tarefas para as quais nos convoca, vivenciamos seu favor e proteção. Como filhos amados de Cristo, podemos nos aproximar dele confiantes, sabendo que ele está pronto e disposto a ouvir nossos pedidos. Oração do dia. Senhor Deus, obrigada pelas oportunidades que nos dás todos os dias de trabalharmos juntos nesse mundo e realizar os teus propósitos. Obrigado, porque por causa de Jesus Cristo, podemos nos aproximar do teu trono com confiança para fazer nossos pedidos. Hoje oramos para que nos dês ouvidos para ouvir a tua voz e responder com fé. Amém. Então, minhas irmãs, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nele. Aqui tem várias perguntas para você continuar respondendo, tá bom? É muito bom a gente estudar, né? Se a gente pudesse ficar aqui mais tempo, seria ótimo. Mas foi bom estarmos juntas. Sim. Eu não tenho esse livro. Você não tem? Eu não tenho. Então pega lá na igreja. Ah, pode? Pode. Tem mais. Acho que tem uns 3 lá. Vai, vou lá. Eu também não tenho. Não tem? Ah, então, ó, já tem 2. É só ir lá. Maravilha. Tá bom? Tá Esse bom. livro, ele custa R$30, tá? Ok. Então, aí você pode acertar com a Luana. A gente já comprou um pouco mais. E aí, esse mesmo aqui é novo. Eu peguei emprestado, porque eu emprestei o meu para minha irmã. Então, junto com esse, deve ter uns 4. Então, tá bom? Max Lucado. Suzy, eu posso então encomendar um para mim? Pode sim. Obrigada. Então já temos 1, 2, 3, né? 3 que querem. Ótimo. É bom, gente. É bom porque a gente, estudando, lendo e respondendo, a gente vai retendo a palavra de Deus. A gente vai absorvendo mais, né? A gente absorve. Então vale a pena, né? A gente Lá na secretaria? Lá na secretaria com a Luana. Tá bem. Obrigada. Tá? Por nada. Então, nós vamos tirar nossa foto, né, Cris? Você já tirou? Cadê a Cris? Gente, tem tanta gente aqui que eu não tô sabendo. Olha, tá aqui. A Fátima, seja bem-vinda, a Irene, a Jéssica, a Lourdes, a Lucília, a Lucilene, a Nélia, um abraço, a Renata. Ô, Renata, glória a Deus pela sua vida, viu? Amém. Amém. Isso aí, Renata, tá firme e forte com a gente. Sueli Batista, Sueli Aparecida, Tatiana, Terezinha, Virlane. Glória a Deus, mulheres. A Rose, Fátima, Cris, a Aline, minha mãezinha Alda. Isso aí. Firmes na presença do Senhor. Vamos orar, então? Vamos, né? Vou pedir para a Terezinha fazer essa oração
Para finalizar, pode ser, Terezinha? Pode. Então tá bom. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento eu quero te agradecer por mais este período que nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, aplicando em nossas vidas, e em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor sonda os nossos pensamentos, as nossas necessidades, como mulher, como esposa, as irmãs, Senhor, e elas possam estar sempre no teu caminho, sempre sendo, Senhor, submissa primeiramente a ti, Senhor. Elas possam tomar essa jovem, essa rainha, como exemplo, fazendo o banquete espiritual, para agradar primeiramente a ti e depois os seus marido, companheiro. Obrigada, Senhor, por essa nova jornada, esse novo período. Eu estou reaprendendo. O Senhor tem me sustentado e sustentado os meus filhos. Eu creio também, Senhor, que muitos lares estão nesse mesmo período que eu estou passando. Muitas irmãs, muitos irmãos, filhos. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, olha para cada uma de nós, olha para os nossos lares e conceda a tua bênção, a tua proteção. Em nome de Jesus, eu te apresento a Suzy, a tua serva, ao teu altar, e o Senhor continua cuidando dela, protegendo, cuidando da vida dela emocional, sentimental, espiritual. Eu tenho certeza que ela já tem tudo isso, mas eu em nome de Jesus, coloco ela e a sua família no teu altar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.